Estamos começando mais uma aula de teologia sistemática nessa caminhada de mergulhar no conhecimento teológico, no conhecimento de Deus, tentando organizar toda a reflexão bíblica e teológica. Nós temos caminhado nessa jornada e vimos algumas coisas importantes já na parte introdutória e agora na parte do ser de Deus. Na aula passada, nós refletimos sobre a existência de Deus e a possibilidade de conhecê-lo. E hoje nós vamos falar sobre algo bastante importante, sobre o ser de Deus e os seus atributos. Como que a Bíblia ela vai mostrando quem Deus é. A maneira como Deus se revela, e a gente não pode perder de vista quando a gente fala sobre os atributos de Deus, essa questão da gente tentar atribuir a Deus qualidades. Na realidade, é o próprio Deus que atribui a si qualidades, porque ele quer mostrar para nós didaticamente como que nós precisamos entender o nosso relacionamento com Deus. Por isso é importante essa aula de hoje, porque é o próprio Deus que se revela. A gente vai mergulhar nesse conhecimento teológico, mas sempre a partir da Escritura Sagrada. Então eu vou colocar aqui os atributos, mas sempre trazendo a Escritura Sagrada, mostrando como que o próprio Deus se revela. Por isso é importante esse mergulho, porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, às vezes a gente pode achar difícil, né, compreendê-la, mas na realidade Deus ele revela a si mesmo, revela-se pela Escritura Sagrada, para que até mesmo uma criança possa entender, para que as pessoas mais simples possam entender. Então, por isso que Deus ele vai se revelar com qualidades, não porque ele quer complicar, mas porque ele quer facilitar a nossa compreensão, e a gente vai mostrando essa questão bastante importante para a nossa compreensão. Na aula de hoje eu dividi em 4 partes. E a gente vai falar sobre os atributos incomunicáveis. Eu vou explicar que são os atributos incomunicáveis de Deus. Depois a gente vai falar sobre os atributos comunicáveis, algumas comparações e designações que Deus faz com relação a si e à criação, e a presença de Deus e a esperança. Nós estamos precisando, né, sempre terminar com esperança o conteúdo da palavra de Deus. Por isso vai ser importante essa nossa jornada. Vamos lá, então vamos começar. Quero começar lendo Jeremias capítulo 9, verso 23. Jeremias 9, 23 vai dizer assim: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, verso 23. Muito importante esse texto, porque ele vai dizer que aquele que se gloria, glorie-se nisto, em conhecer e saber que ele é o Senhor, e ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Então, é por isso que quando a gente fala assim, olha, vamos estudar teologicamente a partir da Escritura Sagrada, isso aqui é o que mais agrada ao coração de Deus, né? Para que aquele que se gloria, glorie-se em conhecer a Deus, em conhecer cada vez mais o caráter de Deus. É por isso que não há uma dissociação entre conhecimento e espiritualidade. Ao contrário, quanto mais conhecedores de quem Deus é, mais espirituais nós somos. Quanto mais conhecedores da teologia, mais humilde nós nos tornamos. Não sei se você já conheceu pessoas que começaram a estudar teologia, começaram a estudar a Bíblia e começaram a ficar arrogantes. Por vezes ficaram até chatos. Conhece gente assim? Eu já conheci de montão.
Pois é, eles estão estudando numa perspectiva errada, porque é como se o estudo teológico desvinculasse o coração deles das outras pessoas. Ao contrário, à medida que a gente mergulha no conhecimento teológico, a gente também une o nosso coração cada vez mais profundamente ao coração de Deus. E o coração de Deus é um coração sacrificial, um coração de amor, um coração de quem reconhece o outro. Então, o próprio Deus envia Cristo Jesus para que nós tivéssemos redenção. Então, uma pessoa que estuda teologia, estuda a Bíblia e vai se tornando cada vez mais arrogantes ou chato, ele está estudando numa perspectiva errada. Esse estudo teológico não está fazendo ele um homem mais sábio e nem mais humilde. Então, o estudo teológico que nós queremos propor é isso, né? Que você mergulhe no conhecimento de Deus. E se você vai se gloriar, glorie-se no conhecimento do Senhor, e esse conhecimento te torne cada vez mais um homem acessível, um homem cada vez mais humilde, um homem cada vez mais amoroso, mais paciente, mais virtuoso. Amém? Que você, meu irmão, minha irmã, sempre se lembre disso. Vamos lá, eu quero citar um autor que no início da minha jornada cristã foi extremamente importante. A.W. Pink. Esse homem é um teólogo bem antigo, um teólogo que é da época dos puritanos, e a leitura do livro Os Atributos de Deus, desse autor, me fez assim mudar minha perspectiva teológica já no início. E ele vai dizer sobre isso no livro, na página 130, ele vai dizer assim: a mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais vigorosa filosofia, com o poder de empolgar a atenção de um filho de Deus, é o nome, a natureza, a pessoa, os feitos e a existência do grande Deus, a quem ele chama seu Pai. Na contemplação da deidade, há algo capaz de comunicar sumo progresso à mente. É um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidade, tão profundo que o nosso orgulho é submergido em sua infinidade. Outros assuntos podem compreender e tentar assimilar. Neles sentimos uma espécie de satisfação própria e seguimos nosso caminho pensando: vejam como sou sábio. Mas quando chegamos a este assunto magistral, vendo que a nossa sonda não consegue sondar a sua profundidade e que o nosso olho de águia não consegue ver a sua altura, vamos embora pensando: eu sou de ontem apenas e nada sei. Muito legal essa parte do livro do A.W. Pink, porque ele vai mostrar essa realidade de que não há conhecimento tão maravilhoso, tão grandioso como o conhecimento da palavra de Deus, como conhecimento a respeito de Deus. E quanto mais a gente conhece, mais a gente cai de joelhos e diz: Senhor, eu sou de ontem, eu nada sei, meus olhos não conseguem te alcançar, meus pensamentos não conseguem te alcançar. Deus, como o Senhor é tremendo, maravilhoso, grandioso, como o Senhor é estupendamente glorioso no seu conhecimento, estupendamente maravilhoso no seu sacrifício, no seu amor por nós. É por isso que nenhuma racionalidade humana pode te alcançar, ó Deus, nenhuma racionalidade humana pode se orgulhar de saber, porque diante do saber do Senhor nós não somos nada. É glorioso a gente refletir sobre a graça de Deus. E à medida que a gente vai lendo a palavra do Senhor, principalmente as cartas, tem alguns momentos que, por exemplo, Paulo, o apóstolo, escrevendo para as igrejas, ele vai escrevendo a teologia, e chega um momento que ele para e começa a fazer oração. Tem outros momentos que ele para e começa a glorificar a Deus. E eu quero citar um desses trechos, que é Romanos 11, 33 a 36. A carta aos Romanos é dividida em duas partes.
A primeira parte ele vai falando sobre a parte teológica, sobre todo o conhecimento de Deus, e a segunda parte é a parte mais prática. Então, Paulo ele vai fazer o capítulo 1 a 11 a parte teológica e o capítulo 12 a 16 a parte prática. Mas quando ele vai terminando as reflexões dele a respeito de Deus, ele entra num momento tão glorioso, ele faz uma exaltação ao conhecimento de Deus. Veja só o que ele diz em Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém e amém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. É maravilhoso esse texto porque ele faz uma exaltação, né? Uma ode ao conhecimento de Deus, né? A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são seus juízos e quão insondáveis são seus caminhos. Né? Que essas palavras estejam no nosso coração nos nossos estudos de hoje. Porque à medida que a gente vai estudando com esse texto no coração, cada aspecto que a gente vai ver dos atributos de Deus, a gente vai glorificando a Deus e vai dizer: Deus, muito obrigado pela revelação do Senhor, muito obrigado porque o Senhor se revela como um Deus que eu possa conhecer, que eu possa compreender. Né? Mesmo na minha finitude, mesmo na minha pequenez, o Senhor se importa em se revelar de uma maneira compreensível. Então é muito importante. O Herman Bavinck é um teólogo holandês. Ele vai dizer assim: seus atributos coincidem com seu ser. Todo atributo é seu ser. Ele é sabedoria, verdade, santidade, justiça e misericórdia. Portanto, ele também a fonte de todos os atributos do homem. Ele é tudo o que ele possui e é a fonte de tudo que suas criaturas possuem. Ele é abundante, fonte de todos os bens. Herman Bavinck. Então, agora a gente vai partindo para os atributos incomunicáveis. Vou fazer uma diferença entre atributos incomunicáveis e comunicáveis, porque a maior parte dos teólogos eles dividem dessa forma. Tem outros teólogos que vão fazer outras divisões, mas a maior parte dos teólogos e para mim os mais consistentes, eles vão fazer essas divisões entre atributos incomunicáveis, que são atributos que são somente de Deus, né? E não há uma relação desse atributo com a natureza humana. E os atributos comunicáveis, que são atributos que estão em Deus, mas que Deus comunicou ao ser humano. Tá bom? Entendido isso? Então eu vou fazer essa diferenciação. Os atributos incomunicáveis de Deus, o primeiro é independência. Né? Wayne Grudem ele vai dizer o seguinte: Deus não precisa de nós nem do restante da criação para nada, porém tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificá-lo e dar-lhe alegria. Wayne Grudem, na página 109, em Atos 17:24, vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Esse atributo de Deus com relação à independência é que Deus não depende de ninguém. E aqui entra algumas questões importantes, como por exemplo,
Por que que Deus criou o ser humano? Deus criou o ser humano porque ele precisava, Deus estava lá no céu, na eternidade, triste, sozinho, solitário. Ele falou assim: eu preciso de alguém, eu preciso conversar com alguém, eu estou aqui sozinho, eu e a Trindade aqui, mas a gente precisa de alguém. Não. Não é. Deus não fez nada e não faz nada por carência, por necessidade. Deus faz tudo por amor. Então esse atributo com relação à independência, ele tem esse aspecto bastante importante de mostrar para nós que a independência de Deus é que Deus não precisa de nada externamente ao seu ser. Toda manifestação externa ao seu ser é fruto da manifestação interna do seu ser. Ou seja, Deus faz tudo por amor, para refletir, para manifestar o seu próprio caráter. Então, essa questão da independência mostra que Deus não precisa de nada. Isso traz uma questão também bastante prática para a nossa espiritualidade. Por exemplo, quando você vai fazer uma oferta na igreja, ou você vai fazer um trabalho social, ou você vai fazer alguma coisa, a gente não faz nada porque para que Deus veja, porque Ele precisa de alguma coisa. Você não dá oferta na igreja porque Deus precisa de dinheiro. Né? Você não vai fazer alguma coisa porque Deus tá carente, né? Por exemplo, você vai louvar a Deus, falou assim: vou cantar bem forte para Deus, porque essa música vai aquecer o coração de Deus, e talvez Deus esteja ali carente, triste, e aí essa música vai alegrar o dia de Deus. Não. Quando a gente faz alguma coisa, a gente faz para refletir o caráter de Deus, a gente faz por amor. Então, a gente não dá oferta, contribuição na igreja porque Deus precisa, mas porque nós amamos a Deus. A gente não canta porque Deus precisa que a gente cante. Deus ordena, Deus pede para que a gente contribua na igreja, a gente adore a Deus, mas para que a gente exerça a nossa responsabilidade de cristãos e a gente reflita o caráter de Deus, que é de amor. Então, essa questão é bastante importante para que a gente compreenda a independência de Deus. Mas vamos continuar. Deus tem um outro atributo extremamente importante, que é imutabilidade. Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus atributos e nas suas promessas. Porém, Deus age e sente emoções, e age e sente de modos diversos diante de situações diferentes. Em Tiago 1,16 vai dizer: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É muito interessante essa questão, porque quando a gente fala assim que Deus é imutável no seu ser e nas suas perfeições, é que Deus, ele de fato ele não muda, né? Como o Tiago diz, né? Que em Deus não pode haver nem variação ou sombra de mudança. Aqui tem muito a ver com os decretos de Deus, com a maneira como Deus ele fez toda a criação, e a gente vai, à medida que a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai percebendo que há uma frase de Karl Barth que ele diz assim, que antes de Deus dizer haja luz, Deus já havia dito haja cruz. Né? Deus ele ama constantemente, independentemente da reação ou da desobediência humana. Então, deixa eu explicar uma questão aqui. O que torna uma relação estável é o amor. A maneira como Deus nos ama é uma relação pactual. A gente chama uma relação aliancista, que é uma aliança entre Deus e o ser humano. E essa relação de amor de Deus faz com que a nossa relação seja estável. Ou seja, mesmo que o homem peque e o homem pecou, o homem tente quebrar a aliança e o homem tentou quebrar, Deus mantém soberanamente essa aliança.
Então, desde a criação com a queda, o que manteve todo o universo em ajuste, manteve a relação humana, foi o amor de Deus. E esse amor ele vai se adensando na história por meio da redenção em Cristo Jesus, até chegarmos novamente à consumação, onde de fato o amor ele vai voltar ao princípio da criação. Então, apesar do ser humano falhar, o amor de Deus continuou presente e continuou constante, porque Deus é imutável, Deus ama. E esse amor, ele não muda. Deus não muda o seu sentimento, não muda o seu caráter, porque o homem mudou, porque é uma relação aliancista. A relação humana, muitas vezes, não é aliancista, é uma relação contratual. É aquela relação de que se alguém me cumprimenta, eu cumprimento. Se alguém me trata bem, eu trato bem. É uma relação de ação e reação. Não é? Mas na relação aliancista é uma relação de inspiração. Deus ele vai inspirando, Deus vai movendo e vai mantendo essa relação. Eu coloquei aí uma observação, não sei se você percebeu, eu coloquei uma tarja, né? Ali chamada antropopatismo. Por que eu coloquei essa observação? Porque é uma forma didática de Deus nos ensinar e algumas vezes a gente pode achar que Deus está mudando. Por exemplo, alguns textos que Deus fala assim que Deus se arrependeu de haver criado o ser humano, como lá em Gênesis, no capítulo 6 a 9, quando ele vai destruir a terra pelo dilúvio. Ali tem um texto que fala assim que Deus havia se arrependido. E aí você pode pensar, e tá vendo, Deus mudou. Deus ele falou que se arrependeu, mas na realidade o que acontece é que Deus ele vai didaticamente nos ensinando, usando figuras de linguagem para que nós compreendamos a maneira de agir de Deus e não para que a gente veja a mudança ou a variação de mudança no sentimento de Deus. Então é mais para que nós compreendamos do que revelação de fato do que está acontecendo no coração de Deus. É a maneira de Deus explicar didaticamente para nós. É o que nós chamamos de homem, né? Patismo, né? Que é sentimentos, sentimentos humanos dados a Deus, para que a gente compreenda o que está acontecendo ali na história. Então, por isso que é importante a gente compreender aqui teologicamente esses termos bíblicos com relação a sentimentos variados com relação a Deus. Um outro atributo incomunicável é a espiritualidade. Que Deus é um ser espiritual, puríssimo e infinito. Ele não possui natureza corpórea como os homens e que não há nele mistura alguma com o que é física ou material. Essa definição está no Heber Carlos de Campos. E eu coloco uma observação, antropomorfismo, já explico isso. 1 Timóteo 1,1 vai dizer assim, 1,17 melhor dizendo. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Né? Deus é um ser espiritual. E aí é uma outra questão importante, porque algumas vezes Deus ele coloca alguns textos que falam assim, olha, Deus tem corpo. Né? Como por exemplo, quando fala para Moisés que Deus falando para Miriam a respeito da relação dele com Moisés, falando assim, olha Miriam, com Moisés eu falo face a face. Ou o texto que fala que Moisés viu as costas de Deus, né? Ou quando Deus vai libertar o povo com seu braço forte. E aí várias imagens com relação a Deus mostrando partes do corpo humano. E isso a gente chama de antropomorfismo, né? Homem, de morfologia, né? De questão do corpo. Então, uma outra figura de linguagem, um outro grupo de figura de linguagem, de forma didática, Deus ensinando o ser humano com relação a Deus. Mas, biblicamente, Deus é um ser espiritual,
puríssimo e infinito, e nele não possui natureza corpórea. Quando Deus fala que nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, lá em Gênesis 1, 26 a 28, não é uma semelhança física, mas é uma semelhança de caráter, uma semelhança de qualidades. Por isso a gente vai ter os atributos incomunicáveis, né? Atributos comunicáveis que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eternidade. Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser, e percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Salmo 90, verso 2, vai dizer assim: antes que os montes nascessem e tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa questão da eternidade é extremamente importante e a gente poderia ter um curso só falando sobre eternidade e tempo e espaço, porque são duas realidades diferentes e que são duas realidades que estão tramitando constantemente aqui na nossa relação com Deus. Deus é eterno. O que significa ser eterno? É que Deus está fora do tempo e do espaço. Deus é eterno. Tudo que nós pensamos com relação ao tempo, e tempo a gente pensa, né, passado, presente, futuro, e espaço, não é, o que nós vemos, tocamos, observamos, é criação. Então, tempo e espaço, Deus deu o início lá no Gênesis 1:1, quando diz no princípio. Então, quando é o princípio do quê? O princípio de toda a criação de Deus. O que Deus criou? Tudo. Então, tanto o tempo quanto o espaço. Por isso é importante essa reflexão, porque à medida que a gente tem essa relação de eternidade, a gente passa a ter também temporalidade. Deus é eterno e nós somos temporais porque fomos criados dentro do tempo e espaço. Só que a partir do momento que houve a queda, nós ficamos presos nesse tempo e espaço e deslocados dessa eternidade, passamos a ser temporais. Só que o eterno invadiu o tempo e espaço com Cristo Jesus, dando-nos redenção para que todos nós que cremos em Cristo Jesus, passemos a ser eternos, como Deus é. É por isso que, por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que nós já estamos assentados com Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos no lá e o além, embora estejamos ainda no aqui e agora. É o que a Bíblia chama, e a gente vai estudar isso mais para frente, é a relação entre o já e o ainda não. Nós já somos salvos, já somos eternos, mas ainda não, ainda estamos aqui nessa terra, ainda estamos vivendo os últimos momentos nessa terra, nessa temporalidade, até Cristo consumar todas as coisas. Então é bastante importante essa relação para nossa compreensão. É por isso que nós, como cristãos, não vivemos mais a partir da temporalidade para conseguirmos coisas nessa terra. Nós já vivemos a partir da eternidade. Nós já vivemos para o lá e o além. A nossa morada agora é no lá e o além. Todos as nossas conquistas maiores e melhores é para o lá e o além, não é para o aqui e agora. É por isso que quando você lê todo o Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, ele vai sempre dizer que ele aguarda a revelação maior de Deus. Ele espera a revelação do Senhor, o dia em que ele vai se encontrar com Deus. Ele inclusive vai dizer que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro, né? Então é extremamente importante essa questão do atributo incomunicável de Deus com relação à eternidade. Mas eu quero mostrar um último atributo incomunicável, que é unidade. Deus é numericamente um e, como tal, ele é único. Implica que existe somente um ser divino, que pela natureza do caso só pode existir apenas um, e que todos os outros seres têm sua existência dele, por meio dele e para ele. Definição de Louis Perkoff. 1 Timóteo 2,5 vai dizer: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus,
homem. Muito interessante essa questão da unidade, porque aqui a gente vai entrar bastante na questão da Trindade, e que eu nem vou me alongar muito, porque a gente vai ter na próxima aula, a gente vai falar somente sobre a Trindade na próxima aula. Mas aqui é importante a gente ponderar que Deus é um. E eu quero abordar uma questão que não há uma mudança em Deus entre o Antigo e o Novo Testamento. Muitas pessoas começam a confundir, achando que no Antigo Testamento se manifestava o Deus Pai, quando Cristo veio o Filho, e agora age o Espírito Santo, como se fossem três partes de Deus agindo em três momentos da história diferentes. Não tem nada a ver. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, o Espírito Santo está lá, Cristo está lá em vários momentos. Quando Cristo vem, a Trindade se manifesta. No batismo está ali a Trindade. Quando vai ter a crucificação também. Quando vem, por exemplo, a igreja, vai se desenvolvendo, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos com a igreja também. Não tem como separar a Trindade. Deus é uma unidade. E a gente vai ver isso mais longamente na próxima aula, quando a gente falarmos sobre Trindade. Mas vamos lá, para os atributos comunicáveis. Quais são os atributos que Deus comunica com a gente, né? Quais são os atributos que, por sermos imagem e semelhança de Deus, nós também temos alguns aspectos que estão presentes de Deus. E eu divido entre atributos mentais e atributos morais. E a gente vai ver alguns desses atributos. Bom, vamos começar pelos atributos mentais. O primeiro é o conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui, estudando, conhecendo, acumulando conhecimento. O conhecimento de Deus como a perfeição de Deus, pela qual Ele, de maneira inteiramente única, conhece-se a si próprio e todas as coisas possíveis e reais num só ato eterno e simples. Luiz Berkhoff fez essa definição, e Jó 12:3 vai dizer: com Deus estão a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Muito interessante essa questão, porque quando vai dizer aqui sobre o conhecimento de Deus, ele o conhecimento perfeito, mas nós também podemos ter conhecimento e acumular conhecimento, e nós somos chamados para que desenvolvamos conhecimento, porque é uma característica em Deus. Então, quanto mais conhecedores nós somos, quanto mais conhecimento adquirimos, quanto mais estudamos, mais a nossa fé se solidifica. Então a Bíblia vai dizer que conhecereis a verdade vos libertará, né? A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, mostrando essa relação de conhecimento e profundidade na nossa relação com Deus. Então, se você quer ter um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, estude mais, conheça mais, se aplique mais no estudo, como você está fazendo esse curso aqui. Tem outros atributos como sabedoria. Dizer que Deus tem sabedoria significa dizer que Ele sempre escolhe as melhores metas e os melhores meios para alcançar essas metas. Wayne Grudem. Romanos 11:33 vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Essa questão da sabedoria é outro ponto importante, porque às vezes, diferente do conhecimento, que conhecimento é muito caracterizado pelo acúmulo do saber, sabedoria é mais caracterizado pela aplicabilidade do saber. Tem um livro só sobre sabedoria, né, que é Provérbios, né, e na realidade é uma seção de livros, que você vai ter ali Jó, um livro de sabedoria, vai ter Provérbios, vai ter Cantares de Salomão, Cantares que vai falar ali sobre sexualidade entre um homem e uma mulher. Também é um livro de sabedoria, é um livro poético, mas também de sabedoria. Vai ter Lamentações, né? São vários livros ali
que tem esse aspecto de sabedoria. Alguns são poéticos de sabedoria, outros são proféticos de sabedoria, mas livros que vão mostrar essa relação da aplicabilidade com relação ao conhecimento. Mas vamos lá, né? Além desses atributos, tem a veracidade e fidelidade. A veracidade divina implica que ele é o Deus verdadeiro e que todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são ao mesmo tempo verdadeiros e o parâmetro definitivo da verdade. Definição de Wayne Grudem, João 14,6, Jesus respondendo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Embora a verdade absoluta seja de Deus, é possível que nós também falemos sobre a verdade, sejamos fiéis e precisamos ser fiéis, né? Até para manifestar esse atributo em Deus. Então há uma questão bastante importante também com relação aos esses atributos mentais. Mas eu quero passar agora para os atributos morais, os atributos que orientam a nossa ética, né? Os primeiros atributos, eles orientavam o nosso conhecimento. Agora, os atributos comunicáveis, morais, eles orientam a nossa ética. A primeira é a bondade. A bondade de Deus se manifesta em sua disposição favorável para toda a sua criação. Todavia, a sua bondade se manifesta de um modo especial àqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Heber Campos fez essa definição. Marcos 10:18, Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Então, essa é uma característica de Deus, a bondade absoluta de Deus. Mas nós, como filhos, como criados à imagem e semelhança, também precisamos desenvolver essa bondade, essa generosidade ao nosso próximo, aos nossos irmãos. Um outro atributo comunicável é o amor. Não é simplesmente que Deus ama, porém que é amor mesmo. O amor não é meramente um dos seus atributos, mas sim sua própria natureza. Definição de A.W. Pink. 1 João 4,7 vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Muito legal essa definição de A.W. Pink, falando de amor como natureza de Deus. E nós, quando nós cremos em Deus, mudamos a nossa natureza, deixamos de ser temporais e passamos a ser eternos. Nós temos uma natureza transformada, agora passamos a ter uma natureza em Deus. Então é importante nós sabermos que precisamos amar. Ainda tem outros atributos comunicáveis, como por exemplo, misericórdia, graça, paciência. A misericórdia de Deus é a bondade divina para com os angustiados e aflitos. A graça para com os que só merecem castigo. A paciência para com os que persistem no pecado. Êxodo 34:6 vai dizer: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: ó Senhor, o Senhor, Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado. Essas características, elas são bastante interessantes e importantes, porque mostra essa relação amorosa de Deus conosco, em misericórdia, graça, paciência. E para mim, uma das coisas mais difíceis de ser desenvolvidas é como que o amor, ele se reflete em misericórdia, graça, paciência, né? Numa época onde a gente corre tanto, a impaciência é uma marca do ser humano, é uma marca dos nossos dias, né? Nós não temos paciência de esperar no restaurante, nós não temos paciência de esperar na fila, nós não temos paciência de esperar a mudança na vida dos outros, nós não temos paciência de um monte de coisa. E nós queremos sempre acelerar, e talvez a gente tenha que parar um pouco e refletir mais sobre o caráter e a natureza de Deus, para mudar a nossa natureza. Mas ainda ele vai dizer sobre os atributos comunicáveis, vai falar sobre justiça. Dizer que a justiça é um dos atributos divinos é dizer que Deus sempre age segundo o que é justo,
que ele mesmo é o parâmetro definitivo do que é justo. Definição de Wayne Grudem. Deuteronômio 32, verso 4, vai dizer assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, e é justo e reto. Embora Deus seja amor, Deus também é justiça. Muita gente crendo um Deus de amor, mas que exclui a justiça. Deus é justo. E o próximo atributo é bastante importante, porque Deus também se ira. Dizer que a justiça é um dos atributos de Deus é dizer que ele odeia intensamente todo pecado. Definição de Wayne Grudem. João 3,36 vai dizer: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, porque sobre ele permanece a ira de Deus. É nesse sentido que é o texto que fala assim: irai-vos e não pequeis. Porque a ira é um sentimento que é possível de ser justo, desde que a ira não tome sentimento de vingança. A ira tem que ter o sentimento de justiça. É essa relação. Mas eu quero trazer agora algumas comparações que Deus faz de si mesmo com relação à natureza. Ele vai ser comparado com a águia, o cordeiro, a galinha, o sol, a estrela da manhã, a sombra, o escudo, o santuário, o leão, a luz, a lâmpada, o fogo, o manancial, rocha, refúgio, torre. E posso ter esquecido aqui de alguns, né? Porque Deus ele sempre vai mostrando essa forma didática e algumas também, além de comparações, algumas designações que Deus faz de si mesmo, que ele é juiz e rei, ele é homem de guerra, arquiteto edificador, pastor, noivo, marido, pai, médico, né? Também outras designações com relação a Deus. E eu quero finalizar essa aula citando Colossenses 1, 13 a 20, porque esse texto é bastante importante e eu quero que eu grifei, mas eu quero que você note todas as vezes que Deus fala de si mesmo ou de Cristo Jesus, o que ele faz em nós e por amor a nós. Veja só Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Amém. É um texto incrível. Eu fico extremamente emocionado quando leio Colossenses, e ele vai mostrando essa questão de como Deus nos ama, a obra de Deus e como Deus se revela para nós, que ele nos liberta, ele é a imagem do Deus invisível, nele foram criadas todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, nele reside toda a plenitude, e por meio dele, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas e todos nós. Por isso, estudar a Deus, estudar o ser de Deus, os seus atributos, a maneira como Deus se revela, a maneira como Deus nos ama, tem que encher o nosso coração de amor, tem que encher o nosso coração de graça, de gratidão, e de dizer: Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a sua palavra, muito obrigado porque eu posso usar o próprio conhecimento, a sabedoria, a inteligência que o Senhor nos deu para poder conhecer cada vez mais o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor forma a minha ética em bondade, amor, justiça, retidão, paciência, longanimidade. O Senhor me mostra que eu tenho que controlar a minha ira com relação à justiça. Então, que cada vez mais, meus irmãos, possamos conhecer a Deus,
possamos amar a Deus e viver o Evangelho de forma autêntica. Que Deus nos faça cada vez mais humildes no conhecimento da sua palavra, que nos faça cada vez mais amorosos no relacionamento com os outros e cada vez mais intensos no nosso relacionamento com Deus. Que Deus assim fortifique a sua vida, a sua fé, meu irmão, minha irmã, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.